informação e conhecimento. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Vitória da Conquista tem mais de 350 casos ativos de Covid-19. Fome emocional. 52% dos brasileiros engordaram na pandemia. Sistema de pagamentos do WhatsApp permite fazer até 20 transferências por dia. E ainda, um pouco da história do ginasta olímpico Sérgio Sazak. Quinta-feira, 20 de maio, o WESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Já começou a funcionar o sistema de pagamentos do WhatsApp, o WhatsApp Pay. Ele possibilita fazer transferências entre pessoas físicas de CPF para CPF com o uso de um cartão de débito ou cartão pré-pago ou múltiplo, com a função débito ativada. As operações só poderão ser feitas dentro do Brasil. Além do WhatsApp, transações também podem ser feitas pelo Pix. Em um passado recente, a maneira possível para as pessoas realizarem transações bancárias demandava a ida às instituições com a finalidade de fazer um depósito utilizando o envelope e o caixa eletrônico, ou realizavam a operação nos caixas das agências. Na primeira opção, o dinheiro poderia demorar até 2 dias úteis para cair na conta do destinatário. Com a evolução da tecnologia, a ida ao banco pode ser evitada, oferecendo maior comodidade aos clientes. Todos os países os quais estão vinculados ao BIS têm esse tipo de sistema, com o objetivo, claro, de fazer essas transferências serem muito mais rápidas, evitando aí riscos entre credores e devedores e também evitando que a pessoa possa, evidentemente, ter que se deslocar a um local para fazer esses pagamentos. A transferência eletrônica, do Pix, a qualquer momento, inclusive no celular, você ingressa na sua entidade financeira e pode encaminhar ou receber no Pix. O uso de canais digitais para fazer transações financeiras é uma tendência que ganhou um impulso maior com a pandemia em decorrência do isolamento e do distanciamento social. Observando essa lógica, o Banco Central ofereceu aos clientes mais uma opção nessa direção, com a criação do Pix. A ideia, evidentemente, posta de pagamentos instantâneos, portanto, isso que o Pix vem ao encontro do que o Banco Central, assim, determina ou busca em suas ações, o de gerar melhor e maior solidez a todo o sistema financeiro. Então, no momento posto em que você transfere dinheiro imediatamente para alguém ou para uma organização que você comprou algo, isso evita, por exemplo, a emissão de cheques, de pagamentos em boletos, faz também com que seja muito mais fácil, até então, os bancos não estão cobrando tarifa sobre Pix. Há aí uma situação que pode vir a acontecer, mas até então não. O que faz com que, dentro dessa prerrogativa, qualquer um possa realizar esse tipo de operação.
O Pix facilita a vida de pessoas comuns, mas também de comerciantes, que usam a operação para recebimento de pagamentos. Tem facilitado bastante as nossas vendas, porque por ser uma transferência imediata, a gente consegue confirmar o pagamento de imediato e assim a venda acontece mais rápido. E é de fundamental importância, porque tem muitos clientes que não querem mais trabalhar com dinheiro em mãos ou não quer passar a compra no cartão ou algo do tipo, e eles preferem fazer o pagamento por transferência ou Pix, e a gente opta pelo Pix. As novidades não param. No dia 30 de abril, o Banco Central concedeu autorização para a realização de transferências bancárias pelo WhatsApp. Essas e outras medidas abrem a discussão sobre a segurança nesses tipos de transação. Para você ter acesso a esse serviço, você precisa passar por uma autenticação prévia. Você garantir que é você mesmo. Então, uma vez que você está dentro do sistema do Internet Banking, você já passou pela segurança, né? Você já confirmou sua identidade. Então, a mesma segurança que tem para você pagar um boleto é a mesma que é para você fazer um Pix para outra pessoa. Vamos agora para o telão ver os dados da Covid-19 aqui na região sudoeste. Nas 3 principais cidades aqui da região, começando por Conquista, são 28.170 casos confirmados, 61 de terça para quarta, 352 casos ativos, 27.351 recuperados, 467 óbitos, 70 leitos de UTI, 86% ocupados, 78 leitos clínicos, 58% ocupados. Essa é a taxa de ocupação de leitos da Covid aqui em Conquista. Agora, Jequié, por lá são 14.910 casos confirmados, 33 de terça para quarta, 449 casos ativos, 14.146 recuperados, 315 óbitos, um óbito registrado em Jequié na última quarta-feira, ontem, melhor dizendo. Ocupação de leitos, por lá são 29 de UTI, 93% ocupados, 58 leitos clínicos, 65% ocupados. Em Itapetinga agora, a gente vai ver os dados, por lá são 4.620 casos confirmados, 11 de terça para quarta, 50 casos ativos, 4.453 recuperados e 117 óbitos. Fome emocional. Uma pesquisa mostra que pessoas em 30 países engordaram devido às consequências do isolamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus. Aqui no Brasil, o índice chega a 52%. Uma pesquisa online feita pelo Instituto Ipsos mostra que o isolamento social trouxe consequências à forma física das pessoas em 30 países. O levantamento apontou que no Brasil, 52% dos entrevistados engordaram desde o início da pandemia. Mesmo antes da pandemia, já era um problema mundial. E com a pandemia, a questão das pessoas ficarem mais restritas nas suas residências contribuiu que esse sedentarismo aumentasse, crescesse ainda mais, prejudicando o estilo de vida das pessoas, prejudicando o nosso sistema imune. Além do sedentarismo, essa nutricionista aponta que o aumento de peso durante a pandemia tem relação direta com a fome emocional. A fome emocional é a necessidade de comer baseada nas emoções afloradas, uma espécie de alívio instantâneo, como uma tentativa de fugir dos sentimentos negativos. Por isso, desconta-se na comida por ser um atalho fácil e prazeroso. O próprio nome já diz, ela está relacionada com as nossas emoções. Ela é uma espécie de alívio instantâneo, com uma tentativa de fugir das nossas emoções e sentimentos negativos. Se você chega muito triste em casa, é uma desculpa para comer. Se você está muito feliz, também é uma desculpa para comer. E se você também está alegre porque teve uma conquista ao longo do dia, então se dá esse direito de comer um chocolate ou algo mais calórico. E nesse embaraço de emoções, há uma confusão da fome física que supre as necessidades nutricionais do corpo com a fome emocional, que só sacia nossas percepções. Essa falta de habilidade de reconhecer as suas emoções fazem com que essa pessoa transfira justamente essa desorganização para o ato de comer, porque é um prazer imediato que ela vai buscar para tentar saciar essa fome que é emocional, de uma sensação emocional e não fisiológica. E nessa hora em que se busca prazer instantâneo, é quando procuramos alimentos com alto índice calórico,
o que pode levar a doenças cardiovasculares. Como os fast foods, como chocolates, doces, sobremesas, e isso acaba acometendo agravações que podem ser complicações de doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes, nós temos disfunções renais também, tudo isso é um problema de saúde pública. A psicóloga destaca que o autoconhecimento pode ser fundamental para controlar as emoções que levam ao consumo alimentar sem necessidade. Todas as vezes que você sentir vontade de comer uma coisa gostosa ou vontade de comer alguma coisa, se perguntar se realmente você está com fome, se realmente você precisa daquele alimento, ou se realmente naquele momento você não está triste, você não está ansioso, você não está com alguma desorganização emocional que você precise saciar. Mas como quebrar essa cadeia? O educador físico aponta que uma atividade física, mesmo em casa, é importante para manter corpo e mente ocupados. O próprio exercício com o próprio corpo corporal, fazer algumas atividades lúdicas, e isso tudo vai potencializar com que a gente crie uma rotina de atividade física mais evidente. Nesse momento agora de pandemia, além de aumentar o sistema imune, a atividade física ela favorece também para as questões de redução das taxas metabólicas, a questão das doenças cardiovasculares, que através do sedentarismo, existe um aumento da pressão arterial, aumento das taxas de glicose no sangue, as taxas de gordura, tudo isso associado também a uma alimentação inadequada, o que faz com que as pessoas dentro de casa fiquem de maneira ansiosas, acabam comendo de forma inadequada. Então, a atividade física, manter o corpo fisicamente ativo, irá contribuir para que essas taxas sejam reduzidas. Importante seguir essas orientações. Chegou a hora da previsão do tempo, vamos saber como fica o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades aqui da região sudoeste. Tempo parcialmente nublado, a mínima prevista é de 12 graus e a máxima de 30 graus. A previsão para a sexta-feira é de céu nublado, com mínima de 12 e máxima de 30 graus. Já no sábado, o tempo segue parcialmente nublado, com mínima de 14 e máxima de 29 graus. Vamos agora conferir a previsão para outras cidades da região sudoeste. Na cidade de Itapetinga, sol entre nuvens. As temperaturas oscilam entre 19 e 29 graus. Em Jequié, sol com aumento de nuvens. Os termômetros variam entre 18 e 32 graus. Em Porções, tempo parcialmente nublado durante o dia e também à noite. Os termômetros registram a mínima de 13 e a máxima de 28 graus. No próximo bloco você vai conhecer mais um pouquinho da história do ginasta olímpico Sérgio Sasaki, que está aqui em Conquista. E também tem as vagas de emprego e estágio. É um instante só, a gente volta já. Rural Produtivo. Você vai conhecer práticas de colheita, manejo, cooperativas e agricultura familiar. Um programa de solos férteis, belezas naturais e diversidade cultural da Bahia. Todo sábado às 2 da tarde. TVE junto com você.
O SB Notícias está de volta falando de oportunidades. Veja as vagas de emprego e estágio aqui para a Vitória da Conquista. O Cine Bahia está ofertando vagas de emprego para auxiliar de limpeza com experiência, açougueiro também com experiência, auxiliar de lavanderia, necessário ter CNH, auxiliar para técnico de eletrônica com CNH A e B e curso técnico em eletrônica, auxiliar operacional de logística com conhecimento em informática e CNH, empregado doméstico com experiência, funileiro de automóveis com ensino fundamental completo, mecânico de automóvel com ensino fundamental completo e experiência comprovada em manutenção de frota. Vaga também para motorista de caminhão com experiência, office boy com ensino médio completo e CNH-B, representante comercial autônomo com experiência em vendas, técnico de telecomunicações com ensino médio completo, técnico de suporte de TI com ensino médio completo e experiência na área, vendedor interno também com ensino médio completo e experiência, vaqueiro e vendedor pracista, desejável ter experiência em vendas de produtos em aço, telhas, ferros e treliças. Os interessados devem encaminhar um currículo com dados do CPF-PIS, sinalizando a vaga pretendida para o e-mail cinebahiaconquista@gmail.com. O SB Notícias fala agora de uma doença inflamatória crônica que ainda não tem cura e que afeta as articulações do esqueleto axial, especialmente as da coluna, quadril, joelhos e ombros. A inflamação também pode atingir outras partes do corpo, como os olhos. O nome é esquisito, espondilite anquilosante. Para facilitar a significação, podemos dizer que a doença é um tipo de artrite ou trauma que acomete principalmente a coluna, mas que também pode se manifestar nos quadris, joelhos e ombros através de dores. Outras características nos permitem conhecer melhor a doença. Ela é inflamatória, crônica, sem cura e autoimune. As dores articulares, ela pode ter inflamação nos olhos, que a gente chama de uveíte, o olho fica vermelho, né? O paciente ele pode ter também inflamação no intestino, passando a cursar com diarreia, pode ter lesões de pele, né? Então, além disso, é uma doença que compromete a vida do paciente como um todo, né? O paciente dorme e acorda com dor, tem uma limitação, e quando a doença não é tratada, a gente forma a chamada coluna em bambu, porque realmente as vértebras da gente tem um disco entre as vértebras que confere a mobilidade da coluna, e quando você junta tudo, você fica rígido, o paciente fica assim, ele não consegue virar o pescoço. Ele, para virar o pescoço, ele tem que virar o tronco todo, porque está tudo fundido, fusionado. Esses sintomas podem ser agravados pelo sedentarismo, algo que ficou ainda mais visível durante a pandemia com isolamento social. Os homens têm mais chances de desenvolver a espondilite do que as mulheres, mas além disso, há outros fatores que são preponderantes para o surgimento da enfermidade. A gente tem um fator genético importante, né, que chama o HLA-B27, quando a gente faz a triagem desses pacientes, né, a gente tria com esses exames. História familiar de psoríase, é uma dor lombar, né, uma dor na região lombar, já de algumas semanas já, é uma dor que melhora com atividade física, diferente daquela dor do paciente que tem hérnia de disco, que quando ele vai fazendo atividade, dói mais. Então, o paciente que tem espondilite anquilosante, quando ele começa a se exercitar, durante o dia ele fica ótimo. E ele vai dizer para você, doutora, durante a noite eu acordo várias vezes com dor na coluna. Quando diagnosticada cedo, é possível controlar a doença e evitar a sua progressão através do tratamento adequado. O que a gente tem aqui é o que a gente tem disponível no mundo todo. A gente não está aquém de nenhum lugar do mundo,
a gente está com o mesmo grau de desenvolvimento, inclusive o SUS oferta isso para o paciente. São medicações, na verdade, se você tiver uma inflamação da coluna, você já, teoricamente, usa anti-inflamatórios, alguns anti-inflamatórios, né? E se você não tem resposta, você vai realmente para as medicações imunobiológicas, que são injeções, sejam elas na barriguinha, sejam elas na veia, que vão lá e bloqueiam a inflamação. Vamos mudar de assunto, falar de esporte. Quem está em conquista é o ginasta olímpico Sérgio Sasaki. O atleta fez história nas Olimpíadas de Londres em 2012. Sérgio Yoshio Sasaki Júnior. Em Londres, o ginasta brasileiro que fez história sendo o primeiro representante do país a chegar em uma final no individual geral em uma competição olímpica. Na época, ele tinha 17 anos de idade, mas sua relação com a ginástica vem desde a infância. Comecei a praticar ginástica, tinha uns 7 anos de idade, no Clube MESC, que era do lado de casa, então eu fui treinando mais como uma forma mesmo de recreação no começo e tal. E aí foi me despontando, fui ganhando campeonatos brasileiros da minha categoria, pré-infantil. As Olimpíadas de Londres foi o marco da carreira de Sérgio, mas a maior experiência na carreira, ele não tem dúvidas, foi quando defendeu as cores da bandeira brasileira em solo nacional durante as Olimpíadas do Rio. Era tudo muito novo, e aí quando eu fui 4 anos depois, consegui me classificar para a Olimpíada do Rio. Então, competi uma Olimpíada em casa e foi muito mais marcante do que a Olimpíada de Londres. Então, eu pude sentir mais emoção na Olimpíada do Rio de Janeiro, que é em casa, obviamente. O clima, ver o país daquela forma que estava, tudo direcionado à Olimpíada. Além da marca histórica que destacamos no início, Sérgio Sasaki coleciona vitórias em diversas competições, como a medalha de prata por equipe e no individual em Pequim, campeão no salto e vice-campeão no solo na etapa da Copa Mundial de Doha. Para ele, dentre tantas conquistas, a mais alta honraria foi a de ouvir o hino do seu país em território nacional. Cereja do bolo, assim, né? Acho que quando você está competindo e ainda mais em outros países e poder ouvir o seu hino, poder mostrar o seu hino para as pessoas que estão ali, mostrar que o seu país está sendo bem representado e que o esforço de anos valeu a pena. Olimpíadas, campeonatos mundiais, passagens por equipes de ginástica olímpica, de clubes como Flamengo e Vasco. Sérgio chegou mais longe, levado pela insistência que nunca o permitiu desistir. Eu acho que o jovem que está aí do outro lado da TV assistindo, eu sou igual a todo mundo, não me sinto nem um pouco superior a ninguém, mas eu fui um cara bastante insistente no que eu queria. Então, insistir no seu sonho, acreditar que você pode. É isso aí, Sérgio. Obrigado e um abraço a você. O ESB Notícias fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 3424-8763. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.